Queridos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por esse privilégio que Ele tem nos concedido de buscarmos neles a condução do Seu maravilhoso Espírito Santo. É tão grandioso quando nós paramos um pouco para meditarmos na Palavra de Deus e compreender que o propósito de Deus ele sempre vai alcançar aqueles que estão buscando a sua face, a sua maravilhosa presença. Isso é importante, porque nós vamos nos deparar diante de realidade que nos motiva a cada dia estarmos dispostos a buscar a presença de Deus. Isso é bom, porque a palavra de Deus ela é a base para o nosso crescimento, e quando nós paramos um pouco para meditar na palavra de Deus, nós vamos ver o quanto que ela é inspirada, o quanto que ela nos tem assim de uma forma especial servido realmente de bússola para o nosso crescimento. Isso é maravilhoso. Paulo, escrevendo aos irmãos de Colosso, ele faz uma declaração muito importante, uma oração. Na verdade, escrevendo no capítulo 4 de Colossenses, isso é importante quando Paulo faz essas declarações e recomendações também aos irmãos de Colosso, para que eles viessem proceder de forma honrosa diante das pessoas, e isso era muito importante. Observe que no capítulo 4 de Colossenses, Paulo ele traz justamente reforçando esse propósito que ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. É importante que ele diz: portai-vos com sabedoria, para que são de fora, para os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A oração do apóstolo Paulo aqui, ela é muito importante. Ele traz recomendações muito especial para a igreja de Colosso. E uma das coisas que ele diz aqui é que perseverai na oração. É importante que nós só vamos alcançar o propósito de Deus e só vamos estar condicionado a nesse propósito quando nós de fato perseverarmos. A perseverança ela faz parte da vida do cristão. Todo homem de Deus ele precisa perseverar, ser perseverante. Porque não adianta você ser aquela pessoa orador, você ser aquela pessoa que gosta de ler a palavra, que está sempre firmando propósitos, mas quando você não espera, quando você não estar atento ao que você tem pedido e, consequentemente, aquilo que você tem pedido ao Senhor pode tardar um pouco até para uma maturidade, e isso acaba trazendo para pessoas ou para algumas pessoas desânimo, e isso não é bom, porque você acaba
se tornando uma pessoa oscilante. E a palavra de Deus nos adverte que nós temos que pedir sem duvidar. E Paulo ele recomenda que a perseverança ela tem que fazer parte da vida do cristão. Perseverai na oração. Ou seja, ore, seja aquele orador constante. A oração ela é a base. E é justamente a recomendação de Paulo é que nós temos que perseverar na oração. Não orar uma vez por semana, mas seja contínuo na oração. Faça da oração o seu estilo de vida, porque só nós temos N exemplos na palavra de Deus de homens que perseveravam na oração. Por exemplo, Daniel orou 21 dias para obter resposta do Senhor. E é importante que quando o anjo ele se apresenta a Daniel, ele diz, olha, desde o dia que tu se colocaste diante de Deus, ou seja, desde o primeiro dia que você dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a tua oração. E ele enviou uma bênção. Mas observamos, quem conhece a história sabe que aquele anjo que traria a resposta para Daniel, ele foi impedido de passar e voltou, e nós observamos, segundo o texto, que foi travado uma batalha. E quando surgiu a oportunidade, uma brecha, aquele anjo, ele apareceu, ele se apresentou a Daniel, mas já estava o quê? Com 21 dias, ele orando ao Senhor. Então ele era o quê? Uma pessoa constante na oração. Ele não orava simplesmente mediante as circunstâncias ou uma necessidade. Porque quando nós estamos dispostos a orar ao Senhor e fazer da oração o nosso estilo de vida, nós vamos observar que nós estamos sendo habilitados. A oração, ela se torna, eu vou usar esse termo, ela se torna prazerosa para a vida do cristão, porque ele vai estreitando um relacionamento com Deus através da oração, porque orar é falar com Deus. E quando você ora simplesmente por uma necessidade, nós estamos orando e vamos continuar sendo devedores, porque só vamos buscar a Deus por uma necessidade. Quando aquela necessidade passa, nós deixamos de buscar. E aí seja uma das questões pelas quais muitas pessoas não estreitam uma relação com Deus, porque elas estão sempre em busca da necessidade. Elas não estão fazendo por gratidão. Elas não estão fazendo por amor a Cristo. Não estão fazendo porque elas entendem que a oração ela faz parte da vida do cristão. Observamos claramente que quando Daniel se propôs no coração de orar ao Senhor, não era simplesmente por uma necessidade, mas ele fez da oração o seu estilo de vida. Orava 3 vezes ao dia. Orava ele orava não porque tinha causas que precisavam ser resolvidas, mas como ele fez da oração e seu estilo de vida, ele apresentava as causas ao Senhor. E é isso que muitas pessoas não entendem. Na oração, oramos a Deus, e aquilo que propomos no nosso coração, ela também é apresentada a Deus no momento da oração. Eu não vou orar a Deus porque eu tenho algo a ser apresentado, porque eu tenho um projeto novo. Os projetos, eles surgem, com certeza, são resultados da oração. É por isso que Paulo diz, perseverai na oração. O que nós temos observado nos nossos dias é que as pessoas, além de não orarem com frequência,
Elas oram sem propósito. E quando alguém que está em frente de trabalho aborda essas pessoas, dando elas oportunidade de desenvolver um trabalho, um projeto, até mesmo assumir algum trabalho, ele diz: não, eu vou orar. Mas se você faz da oração o seu estilo de vida, quando alguém apresenta algo para você, já é o resultado, resposta de oração. Às vezes eu fico sem compreender como é que a pessoa tem uma vida de oração e diante das oportunidades que lhe é apresentada, ele diz: eu vou orar para saber se é de Deus. Que é isso? Ou seja, para cada tipo de cargos, de trabalho, é uma oração diferente. Então nós precisamos compreender que quando a oração ela faz parte da vida do cristão, ele está atento ao mover, ao movimento, à ação, à resposta de Deus mediante aquilo que ele tem proposto no seu coração. Às vezes você nem está esperando algo, quando menos você espera, acontece uma proposta e você compreende que em algum momento nas suas orações você apresentou algo a Deus. Então, quando a proposta chega, você compreende que é algo de Deus. Eu não preciso orar para saber se é de Deus. Eu já sei que é de Deus porque eu já orei. Então, nós precisamos compreender essas coisas. E Paulo ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Há pessoas que oram, ela tem algo especial para celebrar. A pessoa que ora, ela tem vitória. A pessoa que ora, ela recebe bênção. A pessoa que ora, ela inspira realmente confiança e ela não vai de forma nenhuma permitir que os seus olhos se fechem para as bênçãos de Deus. É por isso que elas celebram com ações de graça, porque elas compreendem que em tudo o nosso Deus ele concede vitória. E o que eles têm recebido de Deus são bênçãos, resultado das orações. Então eles celebram, eles cantam louvores. E é importante que ele diz: vigiando com ações de graça. E Paulo diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Ele está dizendo: olha, nas orações de vocês perseveram na oração, vocês vigiam com ações de graça. E outra coisa que Paulo diz: olha, suplicai-vos. Ao mesmo tempo, ele diz: suplicai por nós. Apresentem, nós que estamos na frente da obra, apresenta-nos a Deus com as suas súplicas. Apresentem a nós ao Senhor. E eu vejo Paulo falando à igreja de Colosso para que eles sejam apresentados a Deus com súplica por nós, para que Deus nos abra porta, palavras a fim de falarmos do mistério. Duas coisas importantes que ele diz aqui: que o Senhor abra portas para a palavra, para que eles tenham condições de divulgar, de falar da palavra de Deus, de divulgar o reino do Senhor. É importante isso, porque a oração ela fortalece o cristão, ela habilita ele, ela traz encorajamento para este homem, e a oração, ela abre portas. Ela abre portas para que a palavra de Deus seja pregada. Ela abre portas para que a palavra de Deus ela entre nos lares, nas casas, pessoas sejam alcançadas, vidas sejam salvas. E a oração de Paulo apresentando aos irmãos é para que eles realmente pudessem
ter esse entendimento, essa maturidade, que eles viessem orar para que as portas fossem abertas. Então, através da oração, nós começamos a ver um mover, nós começamos a ver uma ação de Deus, portas sendo abertas, a palavra de Deus sendo introduzida nos corações, as pessoas elas sendo salvas, vidas sendo abençoadas, pessoas sendo transformadas, vidas que não tinham esperança, pessoas desiludidas, agora elas começam a compreender que as lutas não são para reprovação. As lutas, elas não são para que elas parem, mas para que elas se fortaleçam e continuem acreditando no propósito de Deus. E Paulo diz assim, no versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Olha o que Paulo diz assim, aproveitai as oportunidades. Oh, coisa maravilhosa. Paulo traz essa recomendação, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Paulo está dizendo, seja sábios, seja inteligentes, saiba como manusear bem, saiba como você deve proceder com os de fora. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, vou parafrasear, sejam conquistadores, amáveis, saiba como trazer uma mensagem que mude a vida dessas pessoas, no sentido de que Paulo está trazendo para eles, e ele diz assim, os que são de fora, aproveitais, eu vou ler, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, olha só, exerça essa sabedoria com os que são de fora, se comportem, portai-vos com eles de uma forma decente, de uma forma amigável, de uma forma que vocês sejam referência para eles. É o comportamento, a maneira como vocês falam, a maneira como vocês se posicionam, a maneira como vocês se dirigem, é isso que fará toda a diferença, porque eles vão ver, em primeiro lugar, em vocês mudança. É lamentável quando, às vezes, um cristão que é sal, que é luz, que é nascido de novo e não se comporta como tal. E Paulo está dizendo que eles deveriam se portar de uma forma que os de fora viessem ver neles diferença. E a parte B desse versículo ele diz assim, aproveitai as oportunidades, se comportem, se portem de forma dignas e a oportunidades que vocês tiverem, aproveitem. Às vezes na nossa vida, estamos às vezes diante da primeira e única oportunidade. Às vezes aquela oportunidade ela só surge aquela vez. Ou você abraça ou você perde. E às vezes por não estar na posição adequada e não ter o discernimento, nós perdemos as oportunidades. E Paulo diz assim, aproveitem as oportunidades. Para quê? Verso 6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha só, isso é importante, que a vossa palavra seja sempre agradável. Tenha palavras agradáveis. Não vai destilhando palavras que machucam, vai desferindo palavras que magoam.
E Paulo ele diz que as nossas palavras elas têm que ser amáveis, palavras dóceis. Palavras dóceis não é fazer o que, ou seja, não é falar para massagear. Palavras dóceis não é aquela palavra que você concorda com o erro, simplesmente para agradar porque você é agradável. Não é isso que Paulo está dizendo. Que a vossa palavra seja sempre agradáveis, temperada com sal. Tenha a palavra certa no momento certo para a pessoa certa. Porque a pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, ele sabe por quem ele está sendo conduzido, ele conhece de quem é a palavra, que é a palavra de Deus, e para quem ele está pregando. Então, quando nós compreendemos esse propósito de Deus, a palavra que você emite não é sua, está sendo conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Então, essa palavra, ela se torna agradável, ela é aceita, não porque é sua, mas porque ela é de Deus. É por isso que Paulo recomenda que eles tenham palavras agradáveis. E essas palavras ela é temperada. Outra coisa que Paulo fala aqui essa palavra é temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um. Isso é importante, que quando você realmente conhece essa palavra e você sabe dar a cada um a resposta, você sabe responder. A mesma coisa Pedro recomenda que nós devemos responder a cada um que perguntar a respeito da nossa fé, da esperança da nossa fé, ou a razão da vossa fé. É importante que nós possamos responder essas questões. É quando nós de fato temos uma compreensão do o que significa o reino. Qual é a importância do Evangelho para as nossas vidas? Então, quando nós entendemos qual é a proposta do reino, qualquer pessoa que perguntar a razão da esperança, da vossa fé, da tua vocação, você vai saber responder, porque você é uma pessoa que é habilitado por Deus para falar da sua palavra. Querido, eu sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus do Mundo. Tenho o privilégio de convidar você, que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever, que você possa deixar o seu like, que você pode compartilhar esta mensagem com mais pessoas para que elas assim sejam abençoadas. Nós temos um canal, ou seja, um grupo Luz do Mundo no Facebook, você pode fazer parte deste grupo. Como também nós temos uma página também no Facebook, a Assembleia de Deus Luz do Mundo. Seja um parceiro desse ministério e compartilhe ali os vídeos, comentem e você vê o que nós temos feito para a honra e a glória do nome do Senhor. Ajuda-nos em oração para que nós possamos ter condições de estar sempre divulgando a palavra que transforma vidas. Que Deus possa te abençoar, te dar graça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente.